Irmãos e irmãs, como sempre dizemos, agradecer a Deus por mais uma vez, por estarmos juntos na oportunidade de cultuar ao Senhor, agradecer tudo que Ele tem nos feito. Agora é hora de nós enfrentarmos a comunhão, estarmos juntos. Por sinal, irmãos, nós precisamos entender que em casa não é igreja. Igreja é aqui, reunidos como o Senhor nos ensinou. Eu tenho percebido, conversado com alguns outros irmãos, que no momento do medo e do pavor da pandemia, o medo de morrer, alguns se apegaram a assistir os cultos. E depois que tomaram a vacina, parece que sentiram com um poder sobrenatural da vida. Isso é um engano. Com vacina ou sem vacina, em casa ou fora de casa, a igreja tem que estar na comunhão, na união e na reunião com os irmãos. Anote isso no seu coração, na decisão que um dia você tomou na sua vida. Porque a ceia do Senhor é um momento de recordação do que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. A ceia nunca é individual, ou no isolamento que for, ela sempre será na companhia e na união dos irmãos. Por isso que a ceia é para que a memória não caia, não entre em esquecimento. É uma ordenança do próprio Cristo para os seus seguidores e que nos faz lembrar do seu sacrifício na cruz pelo perdão dos nossos pecados e também nos dá esperança para o futuro, neste presente tempo tão difícil que nós estamos passando. E nos parece, segundo as Escrituras, que esse tempo vai ascender, isto é, vai piorar. A ceia é uma expressão concreta do amor de Deus e da experiência de pertencer e ser parte da igreja do Senhor. Amém? Amém. Lembre, considere, é importante você estar na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Nós aprendemos em Lucas 22 e 19, por exemplo, quando o Senhor estava ministrando a primeira e última ceia, e Ele disse a seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Lucas 22 e 19, parte do versículo. Isso é, fazei a ceia, tomai a ceia em memória de mim. Então, é comum nós dizermos, e é bíblico nós dizermos, que a ceia é um memorial da morte e partida do nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo todo, irmãos, as pessoas aproveitam desse tema de memória. Cada país tem um memorial dos seus heróis, geralmente fazem um obelisco, para que as pessoas passem nessas praças, principalmente em lugares públicos, e que passem lá e lembrem dos seus heróis. Por isso tem os museus também, para as pessoas não esquecerem, não perderem a memória. Isto tudo para que o povo tenha memória. Como se diz, um povo sem memória é um povo sem história. E o povo de Deus tem que ter história e memória para poder contar aos seus filhos e dizer aos nossos filhos que o Senhor fez em nós uma história boa, uma história agradável. Então, irmãos, deve ventilar na nossa alma esse memorial para resgatar a nossa lembrança e não cair no esquecimento ou no desânimo, ou como se a ceia fosse tomar bem, não tomar também, tanto faz. Me parece que alguns pensam assim, mas não é, devido aos compromissos e os afazeres do dia a dia. É o momento que devemos parar tudo e reconsiderar o que Jesus fez por nós e confirmar o compromisso feito um dia com Ele, na união dos irmãos. Celebraremos a ceia até que Jesus volte, porque muitos vão desanimar, não só da ceia, mas do seu próprio compromisso. Então foi assim que instituiu-se a ceia, e é por isso que ela existe.
Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isto em 1 Coríntios 11, 26. Aproveitamos para te lembrar que Deus sempre trabalhou na memória do seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, havia a Páscoa judaica, e ela era um memorial sobre a libertação do povo do Egito e a esperança de uma terra prometida, libertação da escravidão e transportá-lo para um lugar de esperança. E nós, num paralelo, estamos assim. Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, apela para o povo, e para os pais principalmente, para os líderes, que ensinassem seus filhos a nunca esquecer a lei do Senhor, o que o Senhor tinha feito. Porque quando Jesus instituiu a ceia exatamente em dois elementos, um no pão e o outro no líquido espremido das uvas, como elementos da ceia, ele ensinou o significado do culto e desses elementos. Irmãos, para os israelitas, o pão e vinho já faziam parte de um cerimonial de aliança, como o voto de casamento, por exemplo, que é um cerimonial, o casamento é um cerimonial de aliança, até que a morte os separe, e faz os votos. É assim um pacto. A ceia também é um pacto. Vemos que os votos da aliança, de um casamento, por exemplo, estão no esquecimento dos homens. E me parece que até nas igrejas também fazem esquecimento, devido à fraqueza dos irmãos da igreja, têm desprezado no seu compromisso a reunião com os santos. Assim como as pessoas também estão desprezando o pacto do seu próprio casamento, da sua união para formar uma família. E o pacto de estar na igreja. São as duas instituições tão abandonadas, tão perseguidas, e nós não podemos colaborar com o mundo no desprezo e também num caso pouco dessas entidades que Deus reservou para nós. Ao contrair uma aliança deste nível, cada um de nós, as duas partes devem estar pactuando que misturavam as suas vidas e entrelaçavam suas vidas, como no casamento, por exemplo, uma só carne, e tudo que era de um passado, que um passava de um, passava para o outro e vice-versa. Por isso Jesus declarou que na ceia, Jesus tomou os nossos pecados e nos deu a salvação. Ele adentrou em nós. E nós entregamos nossa vida a Ele. Nenhuma das partes pode esquecer desse compromisso, sendo que Jesus não desonrou seu compromisso. Ele cumpriu. Parte de nós agora devemos cumprir também. Partir de nós também cumprir e honrar esse compromisso que Ele tão sofrido honrou para nós. Para os hebreus, e quando eu digo hebreus são os semitas, compromissos em aliança eram honrados e lembrados. Eles não arredavam dos compromissos que eles tinham, com ou sem lei. Por exemplo, vemos o comportamento de Abraão, um exemplo a ser seguido. Logo depois que o semita Abraão feriu os reis invasores de Sodoma, com seus 300 criados da sua casa, resgatando Ló e todos os seus pertences, o seu sobrinho, das algemas dos inimigos, apareceu Melquisedeque, aquele que prefigurava o Redentor, oferecendo a Abraão pão e vinho, que são os elementos da ceia, e Abraão deu o dízimo ao sacerdote, um pacto lacrado entre eles, entre Melquisedeque e Abraão. Além da gratidão pela redenção dos inimigos, foi um pacto de aliança entre eles, como nós vemos em Gênesis 14, 18. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo.
e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, irmãos, que também a ceia tem significados de compromisso, de pacto, de memória e de gratidão a Deus, paralela a esses atos descritos no Velho Testamento. Jesus é o pão da vida, e Ele derramou o seu sangue por nós. Amém? Amém. Pactos de aliança sempre foram feitos e honrados, como o pacto da circuncisão antes da lei, o memorial da Páscoa dos judeus, os filhos de Jacó. Lá no início, também como nós vimos, a atitude de Melquisedeque e Abraão. Nestes pactos de aliança, nunca foi necessário uma lei, mas sim brotava do coração o compromisso. Compromisso, sim. Abraão circuncidou, por exemplo, Ismael e toda a sua casa, quando Deus fez um pacto com ele, mudando seu nome, mudando o nome da sua esposa, Sara. Em Gênesis 17, 19, nós vemos: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E Deus fazendo pacto com Abraão. Em Gálatas 3, 8 e 9, nós vemos Paulo descrever essa situação. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 26 e 27, foi quando Abraão selou o pacto com Deus. E naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Ora, Isaque ainda nem tinha nascido. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados por ele. Estas lições devem servir para nós. Jesus sempre fez entendimento aos que o seguiam que não bastava apenas simpatizar com Jesus, ou ir atrás apenas dos seus milagres e sinais. Era necessário um pacto, uma entrega maior, não visual ou interesseira. E a aliança no mais elevado sagrado nível que os judeus conheciam, Jesus fez uma aliança de sangue e morte conosco. A igreja deve ter zelo pelo compromisso de aliança com o seu fundador, com o seu salvador, com o seu remidor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E como anda comum, as famílias não se reunirem mais em torno da mesa para agradecer o pão nosso de cada dia, que também é uma reunião que deveria ser mais respeitada. Hoje, onde cada um come o horário que quer, no ambiente que quer da casa, né? E isso também contamina a própria igreja, onde as pessoas já não dão mais importância tanto quanto deveria dar à ceia do Senhor. Então, o sermão de hoje é um alerta para toda essa igreja, para todos os irmãos de igreja, do compromisso que um dia fizeram com o Senhor. Em João capítulo 6, versículos 53 e 56, não escreve propriamente dito da ceia, mas do significado que Jesus estava expondo, do compromisso que ele apresentou. Aqui é um certificado de apresentação de compromisso de Jesus com os seus. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha, irmãos, é óbvio que Jesus não estava descrevendo um canibalismo aos seus discípulos.
mas sim um alto pacto de sangue, sobre aliança, sobre vida, sobre compromisso, e isto fica claro quando o Mestre Jesus conclui dizendo que tal pessoa permaneceria nele e ele nesta pessoa. Esse texto em João 6, como já disse aos irmãos, não fala diretamente da ceia, mas sim da aliança com Cristo. E só devemos tomar a ceia na aliança com Cristo, embora deixe bem claro qual a figura da ceia. É um pacto de vida, de aliança, onde testemunhamos a nossa união e o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, presente nessa união. A igreja que ele fundou. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos fugir disso. Na epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Alguns esquecem, acham que não tem tanta importância. Ela sempre será um momento de bênção ou indignação para os que dela participam ou não. Em bênção, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, assim Paulo escreve: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Pergunta ele. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pergunta novamente. Observe, irmãos, o termo cálice de bênção. Isso não é simbologia. Bênção é fato concreto entre os crentes em Jesus. Amém. A ceia do Senhor traz bênçãos espirituais sobre aqueles que dela participam dignos. Na comunhão do corpo de Cristo, não tem momento melhor. Quando ceiamos, estamos pela fé acionando um poderoso princípio da própria fé e esperança. Temos comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo, irmãos. Responsabilidades na morte de Cristo. O que significa isto para todos nós? Quando derramou o seu sangue, Jesus o fez para a remissão dos nossos pecados e atingiu cada um de nós. Fez valer. Logo compartilhamos desse sangue. Somos responsáveis pela parte do corpo e do sangue que caiu sobre nós, que veio sobre nós. Dessa forma, estamos provando ser abençoados por Deus. Amém. O que significa ter comunhão com o corpo? É uma pergunta. O corpo de Jesus foi moído porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, que não tínhamos condição nenhuma de resolver, e a perdição eterna. E as nossas dores carregou sobre si, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha, irmãos, em Isaías 53, 4 e 5, o profeta já escrevia sobre esses temas. A ceia do Senhor deve ser um momento especial de comunhão, reflexão, devoção, fé e adoração da igreja, na igreja. Tudo deve ser feito de coração e com reverência, pois é um ato de consequências espirituais, sim. Por outro lado, Paulo escreve sobre a indignação e a própria condenação. Depois de ter dito que ao participar da mesa do Senhor, o participante deve estar anunciando a morte de Jesus até que ele venha, como escreveu Paulo e como disse o próprio Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, no caso de Paulo, traz a seguinte advertência. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 até o 32, e vamos ler, Paulo escreve: portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe pela sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, escreve Paulo. Então não é o papel nosso de julgar uns aos outros. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo, com o mundo.
Aliás, não sermos condenados com o mundo, juntamente com o mundo. Somos separados da condenação do mundo, porque nós somos salvos. Amém, irmãos? Amém. Como alguém pode participar da ceia e nada de anunciar Jesus? Ele está indigno. Porque todos que participam da ceia têm a responsabilidade de anunciar Jesus. Se participa da ceia sem anunciar Jesus, é indigno. Pedro e Judas denunciam esses ímpios por meio do povo de Deus. Como nós vemos Judas escrever, e ele diz sobre a ceia, as festas ágape, as festas de amor, Judas escreve. Depois Pedro volta a comentar no assunto, porque Judas e 2 Pedro são cartas espelhos. E eles diziam dos ímpios que se intrometiam na ceia do Senhor e contaminavam a ceia do Senhor. Para muitas pessoas, a ceia é um momento algo que amedronta. Preferem não participar dela quando não se sentem dignas. E também isso é um grande perigo. Para não serem julgados. E Paulo diz que nós não somos julgados. Mas veja que a Bíblia não nos manda deixar de tomar. Em nenhum momento a Bíblia diz, não tome a ceia. E sim fazer um autoexame antes, pois se houver necessidade de acerto, devemos fazer o mais urgente possível. E estarmos preparados. Se você, meu irmão, minha irmã, é um salvo no Senhor, tem que se acertar com o Senhor e com os irmãos para poder participar da ceia. Deixar de participar da mesa do Senhor é desonrar também este momento. Devemos ansiar pelo momento em que dela partilharemos, não evitando. Também há aqueles que querem fingir que estão bem e participam sem algum preconceito ou algum escrúpulo do que é sagrado. Para esses, também não tardará o juízo. Participar da mesa do Senhor tem consequências espirituais, ou o cristão é abençoado, ou ele não é abençoado. Não há meio termo. A refeição não é apenas um simbolismo, é um compromisso. Não se participa da ceia como se participa de qualquer cerimônia ou evento, pois é um momento santificado por Deus e com implicações no reino espiritual, irmãos. A ceia como demonstração de aliança, como já passamos para os irmãos desde o Velho Testamento, os outros procedimentos como a circuncisão, como a Páscoa, como o pacto de Abraão com Melquisedeque, e para nós foi reservado a ceia. Na história do seu povo, dos crentes como Abraão, Deus sempre fez um compromisso de pacto, que nunca pudesse esquecer do compromisso que um dia nós fizemos. Aqueles que nasceram de novo estão em plena comunhão com Deus e devem estar com os irmãos na sua igreja local. A instrução bíblica é que a pessoa se examine a si mesmo. Cada um de nós deve fazer essa oração antes de tomar a ceia e não examinar os outros. E é o que Paulo escreveu. Porque se eu examino os outros, eu estou julgando os outros. Mas se eu examino a mim mesmo, eu estou me acertando com o Senhor. Amém? Amém? Portanto, nós não examinamos ninguém. E nem também proibimos ninguém. Apenas é responsabilidade de instruir, como Paulo instruiu. A igreja deve continuar instruindo. Em Mateus capítulo 26 e 30, que sempre lemos para os irmãos, quando Jesus tomou o pão e abençoou e deu aos seus discípulos e disse, comei e tomai este é o meu corpo, e tomando o pão, tomando o cálice, deu graças e disse para que todos dele bebessem, e explicou também que o cálice significava o seu sangue, e ele diz literalmente, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Neste momento de leitura, nós podemos ver que a ceia é um momento de partilha, é um momento de ação de graças entre todos,
é o momento de confirmação e renovação de pacto e aliança, é o momento de anunciar a volta de Jesus e esperar, e é uma preparação para sair e vencer o mundo. Amém, irmãos? Amém. Então, para terminarmos, podemos dizer aos irmãos e a todos que aqui estão, qual é a graça, ou qual é o motivo, que seja, de algum membro desta igreja do Senhor, ser ausente neste momento? E aí a resposta fica para cada um de nós respondermos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e nos dê o consolo devido. Amém. Amém.